students, how are you? Bem, mais uma aula aqui para nós darmos continuidade aí aos nossos conteúdos. Espero que vocês todos estejam bem, junto aos seus familiares e, como sempre, estudando. É muito importante. Breve, esses concursos estarão todos acontecendo, né? E temos que estar mega preparados. Bom, a aula de hoje eu vou iniciar com o grau dos adjetivos, tá? Quando você... Como é que a gente faz, né? O que acontece com os adjetivos? Como é que nós podemos dar um grau de igualdade, superioridade ou um superlativo, tá? Então, no grau de igualdade, que é o que nós vamos ver agora, não há mistério algum. A gente vai precisar ter um certo cuidado com o grau de superioridade, mas vamos por partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o grau de igualdade, ou seja, tudo está no mesmo patamar, não há nada melhor nem pior do que ninguém. Um prédio, uma pessoa, um carro e, sim, a equiparação é sempre entre dois elementos. Bom, então eu tenho aqui duas formas para fazê-lo, tá? As formas afirmativas, que basta observar o verbo na afirmativa, e a fórmula negativa, basta o verbo estar na negativa. Tanto, a forma negativa tem duas maneiras de fazê-lo. Vamos ver? Afirmativa, as mais adjetivo mais o as. Tanto quanto. Já na negativa, o not aparece, a partícula not aparece, que pode ser a forma contraída ou extensa, a gente vai ver aí ao longo das aulas. E o not, o sou, mais o adjetivo mais o as, ou o not, o as e o as. Ou seja, o as pode ser utilizado na forma afirmativa e na negativa, beleza? Já o sou, só na negativa. Então, eu tenho essas duas opções quando eu quero dar um grau de igualdade, mas com o verbo na negativa. Posso usar o sou, o adjetivo mais as, ou as mais adjetivo mais as, beleza? Bom, temos aqui um exemplo. He will be good in business. He is a hard as nail. Ok? Aqui eu usei o adjetivo hard, as. Por que eu usei as? Não usei o sou, porque o verbo está na afirmativa. Ele será bom nos negócios, porque ele é frio e calculista. Bom, aí aqui ratificando o que eu falei, verbos na afirmativa, ok? Is as fast as, ó, verbo na afirmativa. John is as fast as his wife. João é tão gordo quanto sua esposa. E na letra B, she speaks French as well as the rest of us. Ela fala ela fala francês tão bem quanto nós, ok? Bom, na forma afirmativa não há dúvida alguma. Na negativa tampouco, né, gente? É só nós nos acostumarmos que é possível fazer com sou, só isso, não confundir. Alexander is not as fast as his father. Alexandre não é tão gordo quanto seu pai. Ou Christine is not as tall, or is not so tall as her sister. Ela não é tão alta quanto a irmã dela. Lembrando que aqui pode fazer com sou, porque o verbo está na negativa. Tranquilo até aí, né? Bom, eu já vou deixar uma informação aqui. Lamentavelmente, aqui eu só botei exemplos com os verbos curtinhos. Mas se fosse um adjetivo longo, como adjetivos longos como interesting, intelligent, handsome and so on, seria a mesma regra, não muda nada. Eu poderia dizer que Mary is so beautiful as Mary is as beautiful as her sister. Mary é tão bonita quanto a irmã dela. Ou eu poderia usar o verbo negativo, né? Peter isn't so ou as intelligent as his cousin. O Peter não é tão inteligente quanto o primo dele, ok? Então, adjetivo curto ou adjetivo longo aqui não vai fazer diferença. Ah, por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai falar sobre o grau de superioridade. E aí, no grau de superioridade, nós temos duas formas de fazê-los. Ou você vai acrescentar ER aos adjetivos curtos, ou seja, adjetivos
considerados na língua inglesa como monossilábicos ou dissilábicos, que são os curtos. E se for com os adjetivos longos, a gente acrescenta a palavrinha more. Mas take it easy. Calma, porque eu fiz uma relação dos adjetivos que são mais comuns caírem aí nos concursos de vocês. Então, take it easy. Bom, então vamos lá. Adjetivo curto, alterado para o grau de superioridade. Peter is younger than his cousin John. Peter is younger than his cousin John. Bom, usei o adjetivo é young, que é curto, foi acrescido de er e levou a palavra than. Mas o adjetivo longo, ele não fica alterado, mas quem é que aparece aqui? A palavra more. Então, more e o er, eles têm aí a mesma linha de pensamento, é de dar superioridade ao adjetivo que está sendo apresentado. Bom, my house is more comfortable than Christine's house. A minha casa é mais confortável do que a casa de Christine. Percebam que aqui usei o more porque ele é longo. Aqui usei o er porque ele é curto. Mas comum aos dois, seja o adjetivo curto ou longo, usei a palavrinha than, que é o do que. Essa daí aparece em todos os tipos de adjetivos, seja os curtos, os longos ou os que nós vamos ver agora pela frente, que sim, algumas mudanças ortográficas que a gente precisa ficar atento com os adjetivos curtos. Tudo bem? Let's go. Bom, formação ali, né? Para adjetivo curto, eu já falei no slide anterior, o adjetivo, mais o er, mais o der. Mas e se o adjetivo terminar, por exemplo, em er? Como é que eu faço? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Se o adjetivo termina em er, basta acrescentar o er, porque você não vai botar er, porque ele já termina, que é o caso do adjetivo large. A palavra já termina com a letra E. Se já termina com esta letra, você só vai acrescentar o R. E o than a todos eles. Beleza? Aqui, ó. O than tá aqui, ó, todos eles. Então, my room, ó, o adjetivo tá aqui na sua forma básica. My room is larger than yours. Meu quarto é maior do que o seu. E se o adjetivo for um sanduíche de vogal? O que é um sanduíche de vogal? Quando eu tenho no finalzinho do adjetivo, da palavra, uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, os dois, ó, estão ali. A vogal está no meio, então um sanduíche de vogal, ou como conhecemos mais comum, é CVC, consoante, vogal, consoante. Enfim, isso aí nós vimos quando a gente está lá atrás, quando a gente trabalhou com os tempos verbais, no presente simples e tal, ou no passado, que os verbos ficam alterados, não é isso? No presente simples, são os verbos que são alterados na terceira pessoa do singular, ok? Este, it. E lá no passado, quando eles têm lá suas terminaçõezinhas que a gente, na hora de botar o D, o ED, há também essa mudança ortográfica, vocês devem estar lembrando disso para lá. Então vamos lá. Aqui o adjetivo é hot, olha, é um adjetivo short e é formado por tal sanduíche de vogal. Today is hotter than yesterday. O que acontece nesse caso? Eu dobro a consoante final. Beleza até aí? Enfim. Neste caso, a gente precisa realmente ficar atento ao adjetivo para não jogar o more, tá? Não pode. Você tem que prestar atenção no tamanho realmente do adjetivo. Bom, próximo slide. Já os adjetivos que são terminados em Y precedidos de uma consoante, isso também lembra alguma coisa que nós já vimos em termos de mudanças ortográficas, mas foi com o tempo verbal. O que acontece com ele? Você vai trocar o Y pelo I e acrescentar o sufixo que leva para o grau de superioridade e a palavra than, que é comum a todos. Então, a palavra aqui, o adjetivo é pretty. Então, eu tenho um Y precedido de uma consoante. Retirei o Y, botei o I, acrescentei IR. Karen is prettier than Mary. Karen é mais bonita do que a Mary. Mas também tem seu adjetivo terminar em Y precedido de uma vogal. Aí o que acontece? Nada. Você só acrescenta o R. Porque você só altera se ele for precedido de uma consoante, como nós vimos no caso do pretty. Aqui é gray, né? Ficou grayer. Então, the weather today is grayer than yesterday. A palavra é gray. Termina aqui, ó,
em Y, tá? Se terminou em Y, precedido de vogal, não altera. Você não troca o Y pelo I. Você somente coloca o R. Bom, a palavra gray é cinza, é uma cor. Então, quando as cores estão determinando um substantivo, eles funcionam como adjetivos. Então, é comum, tá? Nós vimos, a gente vê por aí escrito, né, os adjetivos, as palavras, as cores, alteradas como adjetivos. Basta que elas tenham essa função de. Então, the weather today is grayer than yesterday. Ok? O tempo hoje está mais acinzentado do que ontem. Bom, isso são os adjetivos curtos. E agora os adjetivos longos. O que a gente faz? Quando o adjetivo for longo, a gente coloca a palavrinha more, mais o adjetivo e o than. Se for para superioridade. Se você quiser dar uma ideia de inferioridade, basta botar o less ou o verbo na negativa. Né? Verbo na negativa também significa dizer que está inferiorizando. E aí, aos adjetivos com mais de uma sílaba, ou seja, os adjetivos longos. Então, nós temos aqui, Julie is more beautiful than Roberta. John is more intelligent than Richard. She is less attractive than her friend. And golf is a sport less popular than soccer. Se a gente for traduzir, eu tenho Julia é mais bonita do que a Roberta. Se eu for traduzir a letra C, eu digo que ela é menos atraente do que a amiga dela. Bom, nos exemplos onde aparece, né, nos exemplos que aparecem a palavra less, pela tradução a gente vê menos que. Então, sim, é um grau de comparação inferior. Basta pegar pela tradução da palavra. Tudo bem até aí? Então, adjetivo longo, bota o more, adjetivo mais o than. Lembrando que o than é característico para todos os adjetivos. Ok? Próximo slide. Bom, o que foi dito até aqui é aquela regra normal, é o recorrente. Mas sim, nós temos algumas construções especiais. Então, dependendo do seu concurso, elas podem serem cobradas. Bom, nos 4 exemplos que eu tenho aqui desse primeiro grupo de construções especiais, eu tenho uma gradação. Quando eu digo assim, ó, it is getting colder and colder. Eu não estou comparando um dia de hoje com o dia de ontem, por exemplo, mas eu estou fazendo uma comparação ao longo de um período. Isso é chamado de comparação gradual. Ao longo de um tempo, né, de 2 semanas, de 3 dias, enfim. Basta, só não pode ser a relação de ali 2, tá? Então, it's getting colder, quando está cada vez mais frio. Então, na semana passada fez um pouco menos de frio, essa semana está um pouco mais e assim sucessivamente. Life is getting more and more expensive. Fato, né, gente? A vida está cada vez mais cara, ou seja, o que a gente precisa para comprar para sobreviver, está cada vez mais o custo de vida mais caro. Então, vamos dizer que já teve num período onde estava menos e a partir de um certo momento, enfim, ela passa a ser cada vez mais cara, os produtos mais caros, enfim. The older, the better. Quanto mais velho, melhor. Uma fala muito clássica, né? Para questão de vida, né? Bom, quanto mais velho, melhor. The more difficult, the more fascinating. The more difficult, the more fascinating. Vocês observaram que eu fiz com adjetivo curto, botei o R, com adjetivo botei o more, então isso aí não muda. Eu só não estou comparando um dia com o outro, a vida como era há 10 anos atrás com a vida de hoje, eu estou fazendo uma progressão ao longo desse tempo, enfim. The more difficult, the more fascinating. Quanto mais difícil, mais fascinante, exige mais de você. Então, são alguns casos de construção especial. Então, se liga. Bom, outros casos especiais e bem mais... esse grupo aqui, ele... Vamos dizer assim, você pode aceitá-lo, o grau dele, de 2 formas. Como nós vamos ver lá na frente, eu fiz o maior, já botando lado a lado o grau de comparação, superioridade e o superlativo, para o quadro ficar melhor para a visualização de vocês. No entanto, vai ter sempre aquele caso que é o mais recorrente, tá?
Então tá lá, adjetivos que são terminados em R, LE, LY, OW, o que acontece? Você pode fazê-lo com ER ou com more. Isso no grupo dos adjetivos que são considerados como curtos. Então, esses são os adjetivos especiais. É o caso em que eles aceitam os dois, as duas construções. Ou você altera o adjetivo para R, dependendo de cada terminação, ou você joga a palavra more. Tanto faz como tanto fez. Mas, de cara, eu já vou dizendo o seguinte. Aqui eu tenho mais esperto, ó, já até com a tradução. Esse clever é o mais comum. Mais amável, gentle, dental, é mais comum. O more vai para todos, tá, gente? Mais amigável, more friendly, é o mais comum. E o caso do narrow, que é estreito, o mais comum é esse R, mas ambos estão corretos. E aqui eu coloquei outros casos, né, quaisquer, que não estão, né, esses casos aqui não estão aqui nessas terminações, tá? Que é com a terminação do comum, common, é o M, tá? Aqui o handsome está nesse grupinho aqui, mas nem todos estão, então eu botei eles separadinhos, mas que são outras situações, né? Outros casos, alguns iguais e outros diferentes. Bom, vamos lá. Common, commoner ou more common. O more common é o mais recorrente. Handsome, gente, essa construção handsomer, tá? Que a palavra termina handsome, ela termina com M, handsome, ME, perdão. Ela não está aqui, mas é aceita das duas formas. No entanto, more handsome é mais comum. O mesmo se aplica à palavra pleasant, que também não está aqui nessa terminação, mas ela é possível ser apresentada como pleasanter ou more pleasant. Neste caso, more pleasant é o mais recorrente. A mesma coisa para a palavra quieter, que termina com T, pode ser quieter ou more quiet. O more quiet é o mais comum. Então, o que acontece? São possibilidades que há dessas palavras aparecerem escritas, sempre que há aquelas mais comuns. Então, caso você depare com essas palavras, elas não estão erradas, ok? É só a formação, a forma como elas podem aparecer. Bom, então aqui a gente fechou o grau de igualdade, foi, superioridade, foi. Tudo bem? Levantei a questão aqui dos adjetivos curtos e adjetivos longos. Bom, o que nós vamos ver agora é o superlativo, né? O superlativo a gente sabe que é quando você destaca uma pessoa de um grupo, uma casa de um condomínio, enfim, a altura de um prédio em relação aos demais. Então agora a gente não tem relação para dois, a gente tem relação de um para os demais. Vamos imaginar que tenhamos aí 4 grupos desenvolvendo um tema. Um grupo está se destacando, então eu posso fazer esse destaque para o grupo. Então aquele grupo ali que contém lá 4 pessoas, o grupo da letra A, vamos dizer assim, o grupo A, esse grupo A está tendo um desenvolvimento melhor do que os grupos B e C. Não é um superlativo? É, porque existiam outros grupos e eu estou destacando. Então é tudo igual. Então, o superlativo. Aí, no caso do superlativo, a gente vai ter a mesma linha de pensamento do grau de comparação de superioridade. Então, a gente vai ter que observar os adjetivos curtos e os adjetivos longos, beleza? Vamos começar pelos adjetivos longos, porque ele já usou aqui ó, the most, o mais e the least, ou a menos. Então, aqui é para mais e o the least é para o menos. São usados para o superlativo de adjetivos com mais de uma sílaba, tá? Os adjetivos considerados longos em língua inglesa. Julia is the most intelligent girl of my classroom. This is the most beautiful picture I've ever seen. Bom, o que a gente consegue observar aqui que é obrigatório? O artigo. Aqui, ó. Tanto no the most, o mais, quanto no the least.
Não há um superlativo, a menos que seja um caso especial, tá? Quer dizer, nem no caso especial que a gente viu lá no grau, né, de comparação, que em alguns casos você foi obrigado a botar o artigo, então, dependendo da situação, você é obrigado a botar o artigo. Neste caso aqui, se você faz essa construção, que não é gradual, sem o artigo, está errado, ok? Bom, o grau de superlativo, de superioridade, dos adjetivos requer um pouco mais de atenção. Por quê? Justamente por causa disso, né? Lá em cima são os longos e aqui são os curtos. Bom, formação, adjetivos curtos. É o artigo the, obrigatório, como formação, mais o adjetivo, mais o ist, ok? Que é o sufixo que vai ser acrescido ao adjetivo curto. Então, this is the cheapest car in the shop. O cheap, para no P, foi acrescentado de ist, por ser um superlativo com a presença aí do artigo. Este é o carro mais barato da loja. E assim como nós vimos lá aquelas mudanças ortográficas dos adjetivos no grau de superioridade, no superlativo nós teremos também. Vamos ficar atentos. Se o adjetivo terminar em E, só acrescenta o ist, é claro, né? A mesma coisa lá. Wide termina com E. Vou colocar agora no superlativo. This avenue is the widest in town. Esta avenida é a mais extensa da cidade. Tudo bem até aí? Bom, se o adjetivo for a sequência consoante, vogal, consoante, ou seja, aquele nosso velho sanduíche de vogal, a gente vai precisar dobrar a consoante final. O adjetivo é fat, é um curto, ele dobrou e foi acrescido de is. E percebam que a presença do artigo aí está em todas. No caso do Y, é aquela mesma situação que a gente viu no grau de superioridade. Se eu tenho um Y precedido de uma consoante, retira a consoante, boto ist. Aqui, né? É have, havest. E o artigo também está aqui. Mas se eu tenho um Y precedido de... Aqui é a mesma coisa. A mesma coisa, perdão. Pensei que eu tivesse posto um adjetivo aqui diferente, né? Botei a mesma coisa. Mas se fosse precedido de vogal, não precisaria mudar, tá? English is the easiest subject. A língua inglesa é a matéria mais fácil. I agree. Do you agree with me? É sim, hein? Bom, agora a formação para os longos, nós já vimos anteriormente, basta você colocar o the e o most. Lembrando que o artigo é recorrente para todos. Carol is the most beautiful girl in class. This is the most expensive car in town. Tudo igual. Bom, o que acontece na língua inglesa, como também acontece em todo idioma, né? Em toda matéria, né? Os idiomas, isso é normal. Nós temos as regras e as exceções. Sendo na língua inglesa, as exceções são bem menos. Nós vamos falar agora sobre os adjetivos que são considerados irregulares, ou seja, eles não seguem regra alguma do que nós vimos anteriormente, ok? Cada um destes vai ter aí a sua formação. Então, aqui a palavra bad, nós temos que ter bastante cuidado com esses adjetivos irregulares. Como é que ele fica no grau de comparação? Worse than, se for o superlativo da worst. Aí, geralmente o aluno pergunta, professor, mas que palavra é essa, o worst? Gente, é o superlativo de bad, tá? Porque eles mudam bastante. Se eles mudam bastante, a gente precisa ter um cuidado a mais. O far, farther than e furthest. Mudou também, né? Se bem que esse daqui dá mais para lembrar. O outro far, que um é ligado a tamanho, o outro a distância. O far, farther than and the furthest. Ok? Então, mudou do A, um é distância, outro é tamanho mesmo de alguma coisa. Olha o good também, né? O good e o bad são os mais comuns do grau aí dos adjetivos. Better than e the best. Ill, worse than. Ill é doente, é quando a pessoa está mal, tá? Então eu posso usá-lo. O grau dele segue a mesma regrinha do bad. Worse than and the worst. Late é atrasado, later than, ou the later, ou the latest. Little, less than, ou the least. Many, more than, and the most.
O much, many para contado, much para incontado, more than and the most. A mesma coisa que vale para o some. Então, essas são palavras, tá? Ó, pronome indefinido, essas palavras aqui que nós vimos anteriormente como pronomes indefinidos, nós vimos também que se eles estiverem determinando o substantivo, eles têm a função de adjetivo. Portanto, eles também têm grau, beleza? Bom, mais um caso aqui de observação cuidadosa, tá? É a exceção de alguns casos que a gente vai ver. Se os adjetivos que possuem uma sílaba, e os que são dissilábicos, ou seja, de duas sílabas, terminados em L-O, O-W e R, formam um comparativo com acréscimo de R e o grau normal, ao grau normal. E isso para formar o superlativo. Bom, aqui é aquele quadro geral, né, que eu coloquei todos os adjetivos que têm esta particularidade. E ficou assim. Lembrando que esses adjetivos aqui, né, turma, são os adjetivos mais comuns, tá? Vocês podem observar as provas que eles são os mais comuns, são os mais presentes. Alguns estão repetidos, mas não importa, o que importa é que eles estão aí todos organizados na sua basic form, no comparativo de superioridade e o superlativo. Beleza? Bom, aqui continua. Ok? Bom, há ainda, além daquele grupo lá que termina em OW, R, etc., há esse caso especial aqui quando o adjetivo não termina em Y. Adjetivo de duas sílabas diferentes de Y, eles vão aceitar duas formas, tá? Eles são aceitos com o more. Opa, mudei o slide. Vamos lá. Admitem duas formas para o comparativo, o R e o more, e as duas formas para o superlativo, o ist e o the most. Então, aqui, ele equipara-se com aquele grupo que nós vimos lá em cima, tá? Uns 2 ou 3 slides atrás, esse aqui, ó. Tô falando do... Aqui, ó. Esses casos especiais, tá? Então, eles aqui são aceitos as duas formas, seja aqui é no grau de comparação, né? Agora, aqui na frente, nós estamos vendo a comparação e o superlativo deles. Então, simple, simpler ou more simple, lembrando que more simple é o mais comum. No superlativo, the simplest ou the most simple, o mais comum é the most simple. Dental, more dental, se bem que eu já vi muito dental, ok? As duas formas estão corretas e eu lembro de já ter visto bastante os dois. The dentist or the most dental. Able, tá? Que é o capaz. Abler or more able, esse daqui menos comum. Ou the able, só the most able. Polite, politer or the most polite, or the politest or the most polite. Bom, lembrando que essas palavras elas são aceitas nos dois, mas há sempre aqueles que caem mais. Vou só fazer uma correção aqui, que é polite or more polite. Aqui eu repeti, eu vou voltar o slide rapidinho, para a gente não ficar com essa... Rapidinho, tá, turma? Só para corrigir aqui. Aqui, 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 ó, eu preciso botar more polite, porque lá já tem o superlativo, beleza? Bom, vamos agora fazer a nosso último slide. Tá, corrigir, tá? Tá, polite or more polite, the politest or the most polite, tá? Então, dependendo, né, de quanto você esteja em contato com a leitura, você já deve ter observado os dois. Há sempre aqueles mais comuns, mas isso é mais para chamar a atenção de vocês que a coisa é possível, né? Há esses casos aí de exceção. Bom, tá. Bom, e há também aqueles adjetivos que, mesmo possuidores de uma única sílaba,
não seguem a regra apresentada anteriormente para formar o grau de comparação. Isso vai ocorrer porque o adjetivo ficaria estranho. Aí uma situação de você harmonizar o som com a grafia da palavra, caso seguíssemos a essa regra. Bom, aí ele botou aqui o caso do just. O grau de comparação é feito com more, porque, por exemplo, ele está dizendo o seguinte, ele é um adjetivo curto, então você não pode, segundo a teoria, o que nós faríamos com esse adjetivo? Ficaria juster than, não é isso? Ou the justest. Então, para não ter essa confusão aí do som, tá? O que foi estabelecido pelo idioma? Que você faça de uma única forma, para não ficar, como ele diz ali, ó, estranho, tá? Bom, a palavra just, he's a just man. Lembrando que a palavra just pode ter um outro sentido, mas aqui ele traduz como homem, como a palavra justo, né? Então, justiça. Não tem a ver com a palavra just quando eu digo assim, she has just arrived, ela acabou de chegar, não é esse emprego aqui. Aqui está funcionando como um adjetivo. He is more just than his brother, ele é mais justo que o irmão. Bom, por que foi levado, por que levou more? Justamente porque ficaria estranho, né? Então, he is more just than his brother. O grau de comparativo, ele é mais justo que seu irmão. E se for no superlativo, tá? He is the most just man I know. Ele é o homem mais justo que eu conheço. Então, como sempre, né, o idioma é feito assim, né? De casos e casos, de regra geral, e aí as suas exceções, e terminamos por aqui com o adjetivo just. Bom, turma, espero mais uma vez, né, ter ajudado vocês a agregar mais um conhecimento. Teremos outras aulas, tudo bem? E é isso. Fica aqui a minha observação final, que a atenção que nós precisamos ter em relação ao grau dos adjetivos refere-se no grau de comparação de superioridade ou superlativo de superioridade, mas nos casos dos adjetivos curtos. Mais um bizu, o superlativo obrigatoriamente é formado com o artigo than, cuidado, tá? Não cair uma pegadinha, beleza? É isso, tá? Então, dou essa aula aqui como encerrada e nos encontramos em breve com o andamento aí dos nossos conteúdos e fica aqui mais uma vez o meu desejo que vocês fiquem bem, estudem, tá? Mantenham seus estudos em dia e, galera, por favor, tá? Não esqueçam de pegar os textos, fazer umas interpretações, beleza? Que se esqueçam, bye bye. Eu os vejo na próxima aula. Bye!